Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida? Algo que você queria muito porque você tem medo de fracassar? Já veio na sua mente a seguinte pergunta: e se não der certo? Se você passa ou já passou por isso, assiste esse vídeo de hoje que eu vou conversar com você sobre o porquê isso acontece e como a gente pode minimizar a frequência desses pensamentos em nossa mente com os florais de Bach. Então fica por aí. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E hoje, como eu disse para vocês, a gente vai conversar sobre o fracasso, sobre esse medo de ser um fracasso, esse medo de que as coisas não deem certo na vida da gente. Bom, primeiro, o que a gente tem que observar quando nós somos pessoas que estão sempre se perguntando: e se não der certo? Sem antes mesmo tentar, né? A gente imagina uma situação na nossa mente, cria um cenário, às vezes estabelece metas e objetivos e de repente quando a gente olha para aquela oportunidade acontecendo, a gente diz: e se não der certo? E esse e se não der certo muitas vezes nos paralisa e a gente não consegue seguir adiante. A gente não consegue ir além. Algo nos limita, nos barra, nos para. O medo de prosseguir. Em geral, esse medo muito excessivo, eu observo muito isso nos meus clientes de terapia, tem muito a ver com a necessidade de ser perfeito o tempo todo. Pessoas que estão se perguntando sempre: e se não der certo? E se der errado? Quando você vai conversar com essas pessoas, avalie isso em você, se você é desse tipo de pessoa. Será que você não está sendo muito perfeccionista? Você está com medo excessivo de não ser perfeito, de não ser perfeita, se as coisas derem errado? Por quê? Se aquilo que eu estou buscando, se aquilo que eu estou almejando não der certo, isso prova para mim, na minha mente, na minha mentalidade, naquilo que eu acredito, que talvez eu seja imperfeito. E todos nós somos imperfeitos, em alguma coisa ou em outra. Não seremos 100% perfeitos e excelentes em tudo. E às vezes a busca por essa perfeição, por essa excelência em 100% dos resultados, nos leva à procrastinação, ao adiamento ou à paralisação de algo que queremos realizar. Então, se você for perceber, avalie isso em você. Será que você não tem uma tendência ao perfeccionismo? E isso faz com que você questione se as coisas que você está buscando darão realmente certo porque você tem medo de errar e medo de não ser perfeito o suficiente. Se esse for o seu caso, sugiro para você uma essência floral maravilhosa para essas questões, que é o Rock Water. O Rock Water é um floral que ajuda muito a tirar essa dureza do perfeccionismo interior. Aquela pessoa que está sempre se questionando: e se der errado, e se não der certo, e se não for perfeito o suficiente, o que vão falar de mim? Então o Rock Water, ele ajuda você a flexibilizar as couraças do perfeccionismo que você mesmo tem colocado sobre você, ou por um aspecto vivido na infância, ou por crenças que você tem, por algo que você acredita que te faz achar que você precisa ser perfeito ou perfeita o tempo todo. E aí, esse pensamento faz com que você tenha medo de que as coisas não deem certo para você. E aí você está sempre adiando os seus sonhos, sempre cortando os seus planos, porque você tem medo de que as coisas deem errado. Uma outra questão para se observar se você é do tipo de pessoa que sempre está se perguntando: e se eu fracassar? E se não der certo? Junto com o perfeccionismo também vem o medo de ser julgado pelo outro. Ah, tá. Mas e se eu começar aqui uma nova faculdade numa área completamente diferente? Meu Deus, mas eu sempre trabalhei em banco. Sempre fui bancário, sempre fui bancária, trabalhava com dinheiro e agora
Eu tô querendo vender coxinha? Eu tô querendo fazer ali uma faculdade de gastronomia? Ou eu tô querendo comprar um food truck? O que vão falar de mim? As pessoas vão rir, olha só. É o medo de ser julgado pelo outro. Muitas vezes esse pensamento de, e se não der certo? É o medo que eu tenho de como o outro vai me olhar caso as coisas não saiam da forma como eu planejei. O outro vai me julgar. Eu tenho medo de ser julgado pelo outro se o meu caminho não for o caminho do vencedor, do campeão que sobe no lugar mais alto do pódio. O que a gente tem que avaliar nessa questão é que muitas vezes o que nós temos medo do que as pessoas julguem em nós é o que nós julgamos constantemente no outro. Então para pensar um pouquinho olhando para você com sinceridade e com bastante clareza. Será que tudo isso que você tem medo de que as pessoas apontem em você caso você erre, não é o que você aponta também nos outros quando eles erram? Às vezes o que a gente tem medo de que os outros julguem na gente é o que a gente julga no outro. Às vezes esse julgamento ele não é falado, ele não é verbalizado, ele só é pensado em nossa mente. Nem sempre a gente sai falando para todo mundo o que a gente pensa sobre os outros, não é verdade? E pode ser que dentro disso tenha algum julgamento da nossa parte. E por julgarmos no outro, mesmo que não verbalizamos isso, acabamos o quê? Tendo medo de que julguem na gente. Então comece a ficar atento, atenta aos seus pensamentos, àquilo que você tem medo que os outros julguem que você é. E perceba se você não tem feito esse julgamento, mesmo em silêncio na sua mente, em relação às outras pessoas. Porque muitas vezes o que a gente tem muito medo é o que a gente lá no fundo também acaba cometendo. E para você que tem esse medo do julgamento alheio, medo do que os outros vão pensar caso você fale, um outro floral muito interessante para trabalhar essas questões é o Mimulus, que é um floral que trabalha esses medos, né? E é muito interessante também que você trabalhe junto com isso, essa questão do perfeccionismo, como eu falei anteriormente, essa questão do medo do julgamento, avaliar o quanto você também tem julgado os outros, mesmo quando em silêncio aí dentro da sua mente. Avaliar também a sua segurança, a sua autoconfiança, como você vem se relacionando consigo mesmo durante todo esse tempo. E lembrar que o fracasso, ele pode ser sim um aprendizado. E para isso eu sugiro para você a leitura de um livro que eu estou lendo nesse momento, que eu estou inclusive acho que estudando esse livro, porque ele é uma fonte de aprendizado, eu já falei dele aqui no canal. É esse livro aqui, ó, Tudo Tem Jeito, da Marie Forleo. É um livro maravilhoso, bem legal. E tem uma parte nele aqui que fala exatamente sobre fracasso, onde a autora diz que no fracasso ou ela ganha ou ela aprende, mas ela nunca perde. Ou seja, como você tem visto essa questão do fracasso e do se não der certo na sua vida? Você está vendo como algo que vai te causar uma perda ou te causar um ganho ou um aprendizado de qualquer forma? Quando você muda a fórmula, você muda o resultado. Hoje você acha que o fracasso é algo negativo porque a fórmula que você utiliza está te dando um resultado negativo. Mas se você mudar essa fórmula na sua mente, o seu resultado vai ser diferente. Então, hoje, a sua fórmula aí pode significar para você, né, que o fracasso seja algo negativo. Mas e se você usar o fracasso da seguinte forma? Um ganho ou um aprendizado, mas nunca uma perda. Como a Marie Forleo ensina no livro. Muda a equação. Né? O que você está trazendo como certo e que você pode diferenciar para que a sua vida comece a fluir um pouco melhor. Tudo é uma questão de mudar a forma como você enxerga a situação atual e trabalhar as suas questões interiores, suas questões emocionais, para que você siga um novo caminho com mais segurança. Então, por isso, eu trago para você aqui, além de tudo isso que eu falei, leituras edificadoras que vão te ajudar a entender melhor a sua caminhada. O seu caminho. Então mude a equação do fracasso. Fracasso não é perda, ou é ganho ou é aprendizado, tá? Então a forma como você enxerga isso vai fazer muita diferença na sua vida quando você se questionar e se não der certo, novamente. Eu trago aqui, ó,
Ela fala o seguinte: o fracasso é só um incidente, não é uma característica. Pessoas não podem ser fracassos. E terminando aqui, eu trago para você um trechinho de uma música do Lulu Santos, né? Que não tem a ver com fracasso, mas acho que esse trecho é muito importante, principalmente quando a gente se preocupa muito, né, com a opinião dos outros. Ele fala assim, né? Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Atente-se, cuide da sua vida, para de se preocupar com os olhares externos. Cuide do seu coração, da sua caminhada e tenho certeza que você sempre vai colher bons frutos. Sempre terão aí grandes aprendizados. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!